Ontem, em uma live no YouTube, o Eduardo Bolsonaro ameaçou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ao dizer que um dos seus objetivos é tirar o magistrado do seu cargo de ministro da Corte. O Eduardo Bolsonaro também ameaçou, segundo ele, o que ele chamou de cachorrinhos da Polícia Federal que estão ali investigando. A gente separou até um trecho do que disse o Eduardo Bolsonaro. Vamos ver. Chamou Moraes de ditador e gangster de toca? Não pode, gente, não pode. Isso aqui é o quê? É basicamente o Moraes pegando pormenores, logicamente algo totalmente ilegal, ainda mais se tratando de um deputado que tem imunidade parlamentar garantida na Constituição. Eu sei que não vale muita coisa hoje, mas toda hora a gente tem que expor o nível de várzea que é Moraes com a caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Pois é, a gente perguntou justamente, o Eduardo Bolsonaro parece que está aumentando essas críticas e aí a gente perguntou, te convido a participar da nossa enquete, o que você tem achado dessas declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro? Você acredita que é legítima, se são antidemocráticas, ou você acredita que realmente o STF está ali extrapolando os seus deveres? Levi, vamos para um próximo tópico, que é qual que é a estratégia do clã bolsonarista? O Eduardo Bolsonaro, como eu disse, parece que está triplicando ali a aposta. Ele tem algo a perder nesse momento? Muito desse mandato dele não voltar para o Brasil, muitas pessoas, aliados dele, falam que é inclusive um temor por conta do processo, que ele responde por essa suposta interferência dele com o governo americano dessas sanções. Agora ele foi pro tudo ou nada? Dá para dizer que sim, Letícia. Dá para dizer que ele ativou um modo tô nem aí, de que ele já não acredita, né, com relação aos processos aqui que correm aqui no Brasil. Ele não acredita em nenhuma possibilidade, por exemplo, dele ser inocentado nesse processo aí que investiga essa atuação dele junto a representantes do governo americano. Também já não acredita que existe possibilidade do pai dele não ser condenado, não ser decretada a prisão, e de todo esse processo aí da suposta tentativa de golpe, de isso não resultar também em condenação para praticamente todos os envolvidos ali. Então ele aposta nessa radicalização né, você falou, triplicar, quadruplicar a aposta, falar abertamente contra Alexandre de Moraes, que quer Alexandre de Moraes fora, né? Ele falou também sobre o delegado Fábio Chor, que é o delegado responsável pelo indiciamento de Jair Bolsonaro, chamou ele de cachorrinho. Teve até uma resposta do diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues. Ele disse ao portal G1 que recebeu com indignação mais essa covarde tentativa de intimidação dos servidores policiais, e ele dizendo que nenhum investigado vai intimidar a Polícia Federal. E eu acho que isso tem relação também até com as eleições de 2026. Eduardo Bolsonaro, ele tem sido um nome aí citado como um possível candidato até a presidente da República em 2026, aí, pegando esse espólio que vai resultar da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. E aí dá para perceber que existe uma divisão nesse flanco da direita, né? Eduardo Bolsonaro tentando atrair uma ala mais radical, em contraponto a, por exemplo, ao Tarcísio, que muitas vezes ele reforça a narrativa bolsonarista, né? E aí ele está sempre, em alguns momentos ele abre também essas brechas para críticas de que ele também em muitos momentos adere a esses radicalismos, mas ao mesmo tempo ele fala em negociação, tenta se reunir com empresários ali de São Paulo, principalmente, o que foi criticado por Eduardo Bolsonaro, e aí abre essa divisão aí dentro da direita, uma ala mais radical e uma menos radical, que estaria mais ali com o Tarcísio, até com uma adesão do Centrão. Então o Eduardo, ele quer se posicionar como essa liderança também
dessa ala que já não acredita em nenhum tipo de negociação e que é contra qualquer tipo de negociação com o governo dos Estados Unidos e que aposta que o caminho é esse, levar adiante, é o governo Trump levar adiante essas sanções e que isso vai resultar lá na frente num desmantelamento do governo Lula e uma volta da direita ao poder para aí sim lá na frente conceder anistia e a situação aí dele, de Jair Bolsonaro e dos aliados voltarem à normalidade. É uma aposta muito arriscada, é de fato um tudo ou nada, mas que Eduardo Bolsonaro, ele estando nos Estados Unidos, claro que ele se sente protegido também, né? Estando ali próximo de pessoas do governo Trump, não só ele, como outros bolsonaristas que estão ali também nos Estados Unidos atuando nessa mesma seara, blogueiros, influenciadores também, que também têm contato aí com pessoas do Partido Republicano. Então, sob essa proteção do governo dos Estados Unidos, ele se sente à vontade para falar o que der na telha mesmo. E aí ele vai adotando esse discurso. Para o Tarcísio inclusive mais complicado adotar esse discurso mais radical, inclusive falar de urnas, porque o Tarcísio foi eleito. Como que ele vai criticar um sistema eleitoral se ele realmente teve esses votos? Ele é um governador em exercício, ele ficar fazendo essas críticas ao STF, isso pode acabar virando contra ele. Então, esse é realmente o diferencial entre ele e o Tarcísio. Tem alguma rixa entre os dois? A gente vê alguma disputa, Levi? Olha, nas entrelinhas, sim. Teve até um embate aberto entre os dois na semana passada, em que Eduardo Bolsonaro primeiro reagiu mal a uma notícia de que Tarcísio teria convocado empresários de São Paulo, estaria querendo negociar com empresários dos Estados Unidos, inclusive, e até chegou a se reunir com o encarregado de negócios dos Estados Unidos aqui no Brasil, o Gabriel Escobar, que os Estados Unidos hoje nesse momento, estão sem embaixador aqui no Brasil, então é a principal autoridade diplomática do governo americano. E aí, Eduardo Bolsonaro disse que, fazendo isso, Tarcísio estava adotando uma postura de subserviência, uma subserviência servil a esses interesses empresariais. E aí depois Tarcísio disse que não ia comentar, tentou ali evitar um embate mais direto, até porque Tarcísio sabe que precisa do apoio, caso ele queira, né, independente de quais sejam as pretensões eleitorais dele para o ano que vem, se é buscar a reeleição em São Paulo ou tentar aí essa disputa contra Lula no Palácio do Planalto. Ele sabe que precisa do apoio dessa ala mais radical do bolsonarismo também. Então, até por isso, ele tenta evitar essa troca de farpas com Eduardo Bolsonaro, com a família Bolsonaro como um todo, né? Mas depois desse embate mais direto ali nas redes sociais, eles até conversaram, fizeram as pazes, ou pelo menos uma trégua, né? Pelo menos um cessar-fogo, digamos assim. Mas ali nas entrelinhas existe essa disputa, sim, de narrativas dentro do campo da direita, dentro do campo bolsonarista, e buscando aí divergências, né, Levi? Até entre a própria família Bolsonaro. Na sexta-feira, quando aconteceu toda aquela operação da Polícia Federal, o Flávio Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais, que inclusive ele apagou depois, que era um tom um pouco mais moderado do Eduardo. O Eduardo, ele é o mais radical da família inteira, inclusive, né? Da família inteira, não sei porque Carlos Bolsonaro também costuma adotar um discurso mais radical. Enquanto Flávio Bolsonaro, pelo menos entre os irmãos ali que estão na política, ele realmente é o que tenta buscar um pouco mais de diálogo. Ele já falou em outras ocasiões que ele era contra impeachment, por exemplo, do Alexandre de Moraes. Disse que o certo era buscar um certo diálogo, e aí nessa ocasião ele defendeu o Tarcísio, em comparação ali com o Eduardo Bolsonaro, né, que atacou o Tarcísio. Então tem essas divergências dentro da própria família e essa busca por um protagonismo. É a busca por protagonismo dentro ali do campo da direita, da direita bolsonarista, principalmente, para ver quem conquista mais esse eleitorado anti-Lula. O
governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que eu digo, ele está, inclusive, tentando ali tornar o nome mais nacionalmente conhecido e colocando o nome